Fala lá, 1 João capítulo 2, do verso 7 até o 14, essa é a porção que nós vamos estudar nessa noite. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em 1 João capítulo 2, versículo 7. Enquanto você abre sua Bíblia, eu também vou abrir a minha aqui. Nós vamos, antes de qualquer coisa, orar e pedir a graça de Deus, para que nesse tempo Ele nos abençoe com entendimento e com transformação. Então feche seus olhos aí no teu lugar, baixe sua cabeça e vamos orar juntos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez na Tua casa, em Tua presença. Nós pedimos a Ti, Senhor, o Teu falar sobre nossas vidas, Pai. Sabemos que nós, nesse momento, vamos estar diante da Tua Palavra, vamos estar diante da Bíblia, vamos estar diante das Escrituras, que são produto do Teu sopro sobre nossas vidas, o produto do Teu sopro sobre os autores bíblicos que assim nos influenciam e nos agraciam, ó Pai. Sabemos que o que vamos ler e meditar não tem a ver com a ideia de homens, mas tem a ver com a Tua inspiração sobre esses homens. Por isso nós tememos a Tua palavra nesse momento, ó Pai. Nós abrimos o nosso coração, também abrimos os nossos ouvidos espirituais, para que o Senhor fale conosco. Nós somos a Tua igreja, chamados pelo Senhor para ser a Tua igreja e brilhar no mundo, como a luz que o Senhor foi e nos transferiu esse chamado, ó Pai. Mas para isso nós precisamos ser transformados dia após dia. Sendo assim, ó Pai, nós clamamos que a Tua palavra hoje produza em nós santidade, que a Tua palavra tenha o poder e o efeito de nos transformar nessa noite, ó Pai. E o nosso clamor é esse. Nós nos abrimos, ó Pai, nós nos fazemos humildes diante da Tua palavra e queremos ser alimentados, queremos ser impactados por ela. Nos dá prazer nesse momento em Te ouvir, ó Pai, e levar a cabo aquilo que o Espírito Santo tornar entendimento em nós. Nós Te pedimos isso nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, enquanto você vai abrindo lá seu texto, 1 João 2, verso 7, eu quero dar uma breve introdução acerca desse momento e principalmente dessa carta e também do que vamos falar hoje. O apóstolo João, o próprio apóstolo João, ele vai dizer lá no capítulo 5, no verso 13, o propósito pelo qual ele escreve essa carta. Então essa carta ela tem um propósito principal e ele diz nessas palavras, no verso 13 do capítulo 5: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Então, em primeiro lugar, o que é importante quando estudamos e quando lemos e ouvimos e meditamos na carta de 1 João, o que é importante para nós é saber que essa carta foi endereçada aos cristãos. Não necessariamente essa carta foi endereçada a uma igreja, mas ela foi endereçada a um conjunto de igrejas, ao qual ela circulou entre essas igrejas. Mas o que é importante firmarmos aqui é que a carta ela é escrita para cristãos. A carta é escrita para aqueles que creem no nome do Filho de Deus, com um motivo e com um propósito principal: para que saibam que têm a vida eterna. Então essa carta ela é escrita para que os cristãos tenham convicção de que eles herdaram a vida eterna. Era importante essa carta, por quê? Porque esses cristãos estavam sendo assediados, estavam sendo assolados, estavam sendo ali perseguidos, estavam sendo cercados por alguns outros supostos irmãos, tidos como verdadeiros falsos profetas, que traziam conteúdo herético, ou seja, heresia para dentro da igreja, ensinos que eram contrários ao que Cristo nos deixou, ao que as Escrituras inspiradas por Deus nos falam.
Uma principal heresia desses tempos, que foi combatida com veemência pelo apóstolo João, é o tal do gnosticismo, que em geral diz que Jesus não era Deus. Ou seja, era uma heresia que pregava fundamentalmente que Jesus não reconhecia Jesus como Deus. E a implicação de não se entender e reconhecer Jesus como Deus é que a nossa caminhada cristã, ela vai ser impactada poderosamente, ela vai ser desviada, ela vai para caminhos que não são os caminhos de Deus. Então foi importante o combate contra essas heresias, para que o povo não se desencaminhasse. Então João, ele escreve essa carta, e nessa carta ele vai trabalhando algumas verdadeiras provas para aquele povo, para aquelas igrejas, para aqueles cristãos. E obviamente que Deus, quando Ele traz uma prova, Ele não tem um intuito necessariamente de condenar, mas Ele tem o intuito de reafirmar, de trazer convicção sobre o cristão. Por isso que nós recebemos provas na nossa vida, para que nós tenhamos cada vez mais convicção e sejamos cada vez mais firmados na fé que temos. Então o apóstolo João, ele vai trazer algumas provas para aquela ocasião, nessa carta. Uma primeira prova é a prova da fé, no que você crê. O apóstolo João vai falar que verdadeiros cristãos, autênticos cristãos, verdadeiras pessoas que herdaram a vida eterna, essas pessoas, em primeiro lugar e fundamentalmente, elas creem que Jesus Cristo é Deus. Elas botam a sua fé no Deus homem Jesus Cristo, que invadiu a terra, que adentrou a terra, que viveu entre nós, caminhou entre nós. Ao qual o apóstolo João fala no começo da carta, ele diz que aquele que os seus olhos viram, aquele que as suas mãos apalparam, que os seus ouvidos ouviram, é sobre este que falamos. Ou seja, ele está falando de Jesus, que é Deus, que é o Deus homem, que esteve no nosso meio, que viveu nesse mundo. Então ele vai falar que aqueles que confessam, confirmam que Jesus Cristo veio em carne, esses são aqueles que procedem do Espírito de Deus, esses são os verdadeiros cristãos. Então uma primeira prova que ele traz nessa carta é a prova da fé. E a pergunta que eu lhe faço aqui, se tem cristão autêntico nesse lugar, é: você crê que Jesus, Ele desceu dos céus, se fez homem, se fez carne humana e viveu entre nós? Você tem essa fé? Amém? Então esse é um primeiro passo para que você se entenda como um verdadeiro cristão, um cristão autêntico. Essa é uma primeira prova. Uma segunda prova que o apóstolo João traz é a prova moral. Lá no capítulo 2, na semana passada nós falamos sobre ele. Lá no capítulo 2, no verso 3 diz assim: e sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. À medida que nós conhecemos a Deus, à medida que nós temos revelação e entendimento de Deus por meio da sua palavra, cresce o nosso senso de obediência e a nossa atitude de obediência. Então, a obediência não é algo que nós obedecemos friamente, mas nós somos primeiramente dotados de conhecimento de quem Deus é, e nós ajustamos a realidade e vivemos segundo essa realidade. Falamos a semana passada que os mandamentos de Deus, mais do que levar os cristãos à obediência, ele tem o interesse de revelar a Deus. A Bíblia toda é um livro que tem o interesse central de revelar a Deus, de falar sobre Jesus, e todas as coisas na Bíblia convergem em Cristo. Então quando conhecemos a Deus, nós obedecemos o mandamento. Se conhecemos a Deus, obedecemos o mandamento. Então a prova de obediência dos mandamentos, essa prova moral, vai nos falar que nós conhecemos a Deus, e de fato nos torna verdadeiros cristãos, cristãos autênticos. E aí ele traz uma outra prova, uma terceira prova, que é a prova que nós vamos falar hoje, que é a prova social.
que está relacionada basicamente aos relacionamentos. Então a pergunta e o questionamento dessa noite para nós é o seguinte: como é o relacionamento daqueles que andam na luz, daqueles que têm comunhão com Deus, daqueles que têm comunhão, que andam com Deus, que andam na luz, como nós já falamos esse tema na segunda semana, sobre aqueles que andam na luz, aqueles que se relacionam com Deus, como são os relacionamentos pessoais, como que é a vida horizontal dessas pessoas, desses cristãos. É isso que nós vamos responder nessa noite. Para isso eu quero te convidar aqui a se concentrar então no texto bíblico, logo no verso 7. Ele diz o seguinte: amados, e quando ele diz amados, ele está ao mesmo tempo querendo dizer filhinhos. Outras traduções vão trazer a palavra filhinhos. Aqui ele usa a palavra amados, porque é uma forma carinhosa de se referir aos cristãos, aqueles que são filhos do Pai Celestial. Então ele usa essa nomenclatura para dizer amados. Aqui ele não usa irmãos, ele não usa cristãos, ele usa amados. Estamos falando do apóstolo João, o discípulo amado, que adorava falar do amor de Deus e se considerava o discípulo mais amado por Cristo. Então ele diz: amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. E aí ele continua dizendo: é a mesma mensagem que ouviram antes. Verso 8: e no entanto também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês também a demonstram. Pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma: estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Até aqui está bom. Então ele começa dizendo, fazendo uma afirmação: eu lhes falo acerca de um mandamento. Ele começa dizendo: eu lhes falo acerca de um antigo mandamento. Mas depois a sequência ele fala: mas esse mandamento também é novo. Aí você lê 1 João e pergunta: mas é antigo ou é novo? E aí, João? Decida-se. Apóstolo João, por favor, decida-se. É um antigo? É um novo? Que mandamento é esse? Então, o que é importante para nós entendermos aqui é que quando nós lemos a carta de 1 João, e quando ele fala sobre esse antigo mandamento e esse novo mandamento, quando ele fala sobre esse aspecto antigo-novo, você vai perceber que originalmente o texto grego, o texto original, se você for ler, você vai encontrar palavras diferentes para a palavra em português novo. Então, no grego existem duas palavras, que traduzidas para o português, usamos apenas uma, a palavra novo. Mas no grego temos duas palavras, eu vou tentar falar elas aqui, não sou muito bom no grego, mas vamos lá. A primeira palavra é a palavra neos, que aí é uma palavra que até é popularmente usada, neo, você já ouviu alguma coisa neo, que se refere a novo, a algo novo. Então existe a palavra neos, e a palavra neos, ela é usada em termos de tempo. Então está falando na questão de novo, numa questão de tempo. Por exemplo, se você tem um tênis que você está usando e você usa ele há 5 anos, você chamaria esse tênis de antigo ou de novo? Provavelmente você chamaria ele de antigo. Eu tenho um tênis antigo que eu uso há 5, 10 anos. Está falando de um período de tempo. Mas existe uma outra palavra no grego que é a palavra kainos. A palavra kainos está falando do novo em termos de qualidade, ou em termos de algo inédito, de algo que é novo, que nunca se viu, ou que tem ou que foi ressignificado.
que tem uma qualidade aprimorada, que foi ressignificado, que foi dado um novo significado para aquilo. Aquilo é novo, aquilo é inédito, ninguém nunca viu. Então quando o apóstolo João fala aqui, ele está querendo dizer o seguinte: primeiro, ele está falando acerca de Jesus. Quando ele vai usar lá no versículo 8, ele fala assim, que também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou. Ele quem? Jesus. Então Jesus trouxe esse aspecto novo desse mandamento. Jesus trouxe essa ressignificação desse mandamento. A pergunta é, que mandamento ele está falando aqui? Mais para frente você vai perceber que o texto fala sobre amar os irmãos ou odiar os irmãos. O mandamento que ele está falando é o mandamento de amar. Vocês estão comigo? É o mandamento de amar. Então ele fala, olha, lhes escrevo um novo mandamento, não um novo mandamento, mas um antigo. Quando ele fala antigo, ele está pensando no quê? Ele está pensando quando esse mandamento foi dado lá no Antigo Testamento. Quando esse mandamento foi dado lá em Levítico. Quando Deus dá a Moisés e Moisés passa ao povo o mandamento. E aí eu quero ler para você Levítico 18, 19, que é justamente esse texto que ele está em mente aqui, quando ele fala sobre um antigo mandamento. E o texto diz assim: não procurem se vingar, nem guardar rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Afirma o versículo aqui, o texto de Levítico. Ou seja, é um texto antigo, que ele fala que não lhes escreva um mandamento novo, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. Que princípio é esse? Quando a lei foi dada ao povo. Quando ela foi revelada, escrita pelo dedo de Deus e dado ao povo. Transmitido pelo mediador Moisés. Moisés levou ao povo a lei, e um dos mandamentos era o mandamento de não guardar rancor. Era um mandamento de não se vingar, de não guardar rancor, de não odiar ninguém do seu povo. Pelo contrário, ame essa pessoa como você ama a si mesmo. Faça para essa pessoa o que você gostaria que fizesse para você. Então Deus traz esse mandamento a Moisés e Moisés comunica. Mas aí o apóstolo João diz o seguinte: e no entanto também é um novo mandamento, cuja verdade desse mandamento Jesus demonstrou. E a grande verdade é que no Novo Testamento você percebe a ressignificação do amor através da pessoa de Jesus. Jesus ressignifica os mandamentos. Você lembra do Sermão do Monte? Você já leu as passagens do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Existe uma fórmula ali que Jesus usa, e a fórmula é: vocês ouviram, não matarás, eis o mandamento. Mas Jesus ressignifica isso, ele fala: no entanto, ouçam as minhas palavras, se vocês sentirem ódio, se vocês tiverem o desejo de xingar um irmão, isso já mostra o princípio que te leva a matar, que é o princípio do ódio em seu coração. E só por ter esse princípio em seu coração você já é pecador. Então Jesus, ele ressignifica os mandamentos, e ele ressignifica o mandamento do amor. Não podemos esquecer que João está falando acerca daquilo que ele viu. Ele viu Jesus, ele andou com Jesus. Ele tocou Jesus, ele ouviu Jesus, ele esteve com Jesus, ele viu muita coisa. Inclusive no evangelho dele ele fala que, olha, eu relatei no meu evangelho algumas histórias, porque se eu relatasse tudo, ia faltar espaço para tanto livro que nós teríamos que registrar aqui, de tanta coisa que João viu. E João viu a pessoa de Cristo ressignificando o mandamento de amar. Mas ressignificando como, pastor? Existem 3 principais aspectos que mostram Jesus ressignificando o amor. Primeiro, Jesus fala assim: amem uns aos outros como eu os amei.
Nessa ocasião, Jesus estava a lavar os pés dos discípulos. O mestre lavando os pés dos discípulos. Ele fala: eu sendo mestre, lavei-lhes os pés. Vocês fazem o quê? Lavem os pés uns dos outros. Maior é o que serve. No reino de Deus, há mais alegria em dar do que receber. Quem perde é quem ganha. O reino de Deus é totalmente paradoxal a esse mundo. Então Jesus nessa ocasião fala: amem uns aos outros como eu os amei. Como Jesus nos amou? Ele nos amou sacrificialmente. Ele nos amou pessoalmente. Ele nos amou intensamente. Jesus não escolheu pessoas a amar. Ele amou quem estava diante dele. Jesus não via o status das pessoas, não fazia acepção de pessoas, não procurava os melhores contextos. O amor não pensa em si mesmo. Jesus, ele andava com prostitutas, ele andava com publicanos, ele andava com os corruptos, ele andava com os imundos, ele andava com os leprosos. Ele estava no meio das pessoas, porque ele não escolhia quem amar. O amor de Jesus quebrou paradigmas no tempo dele. Era um amor profundo. A profundidade do amor de Jesus espantava. Jesus andava no meio das pessoas, ele sentia compaixão do povo. Ele olhava o povo, que eram ovelhas sem pastor, perdidas, direcionadas, ele tinha compaixão. Nós precisamos pastorear o rebanho de Deus, nós precisamos ouvir as pessoas, abraçar as pessoas, estar com elas. E existe uma frase que é maravilhosa, que diz o seguinte: que Jesus não amava com base no alvo, ou seja, com base na lei. Jesus não olhava a lista de leis que ele precisava cumprir e falava: pô, eu tenho que cumprir essa lei aqui. Não, Jesus, ele amava porque ele amava. Ele amava porque ele era o amor, ele era o próprio amor. O amor dele pelas pessoas era o cumprimento da lei de amar uns aos outros como a si mesmo. Então Jesus amou de forma profunda. Ele também amou de forma extensa. Ele expandiu o amor. Como que ele expandiu o amor, pastor? Quando nós lemos Levíticos, e nós lemos aqui há poucos minutos atrás, você percebe que ele fala que não se deve vingar-se, não se deve guardar rancor. Um homem que tinha sido espancado, estava todo quebrado, esteporado na beira do caminho. Vem um sacerdote, passa, vê aquilo, atravessa a rua e vai embora. E aí vem um levita, desce, olha aquilo, também passa batido. E aí Jesus toca na ferida do fariseu, ele fala: veio um samaritano. Você bem sabe que os samaritanos e os judeus, o povo de Jesus, os judeus ali, aquele povo que era o povo de Deus, que se julgava, se entendia o povo escolhido, eleito de Deus. Naquela ocasião, eles não tinham um bom relacionamento, existia um relacionamento rixoso, existia uma raiva, um ódio dos fariseus, dos judeus em relação aos samaritanos. E Jesus coloca um samaritano na história e fala: sabe o que aconteceu? O samaritano viu aquele homem necessitado de ajuda, parou, pegou aquele homem, derramou óleo sobre as feridas dele, levou ele para uma hospedaria, falou: cuida desse homem, trata desse homem, quando eu voltar eu vou pagar tudo.
E aí Jesus resume a parábola dizendo: ok, com base nessa parábola, quem é o próximo? Quem é o seu próximo? E a resposta é: o nosso próximo é a próxima pessoa que se estiver diante de nós, precisando de ajuda, tendo alguma necessidade, precisando ser cuidado, precisando ser tratado, precisando ser suportado. O amor de Jesus não vê a nacionalidade, o amor de Jesus não vê a raça, o amor de Jesus não vê o clube, o amor de Jesus não vê esses relacionamentos fechados. O amor de Jesus, ele se estende ao mundo inteiro. Então Jesus, o seu amor, ele traz esse aspecto de extenso. E um terceiro aspecto que ele carrega também é o aspecto da experiência. A experiência qual? Andar em amor é andar na luz. Andar na luz é uma experiência de relacionamento com Deus. Por meio desse relacionamento, existe uma experiência de amor, de quem anda com Deus, de quem anda na luz. E essa experiência de amor vai ter implicações a partir dessa pessoa que foi amada. Então Jesus traz a experiência de andar na luz com os discípulos e eles serem abençoados por isso. E entenderem o amor de Jesus por meio do relacionamento pessoal e íntimo. Portanto, o amor de Jesus ressignificado, esse novo mandamento que João fala, ele tem 3 principais aspectos ricos de amplitude do amor de Jesus, da forma como Jesus amou. Jesus amou com maior profundidade, Jesus amou com maior extensão, Jesus amou a partir de experiência. O amor de Jesus se expandiu, se ressignificou. E é isso que ele fala aqui, e o próprio João caminhou com Jesus, ele viu isso acontecer. Jesus é a personificação do amor, e é isso que ele quer trazer para cá. E sabe qual é o link importante nesse momento? Que o apóstolo João faz aqui, ele diz: e no entanto também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou, e vocês também a demonstram. Ou seja, Jesus personificou o amor, e os cristãos começam a repetir a história, de serem a personificação do amor na vida de outras pessoas. Então eis aqui um chamado a nós cristãos para amarmos os outros, para amarmos o próximo, para amarmos o nosso irmão, amarmos os nossos irmãos, porque Jesus amou e nós também, João está falando que vocês também demonstram isso. E ele continua dizendo: pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que ele está falando aqui? Ele está falando, e aí eu vou usar aqui um provérbio para nos dar suporte também a essa ideia, para nos tornar mais clara essa ideia. Ele diz no provérbio capítulo 4, verso 18: o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear, até o sol estar a pino, até o meio-dia, o sol do meio-dia. Existe uma progressão de luz. Quando Jesus nasceu, existia um raio de esperança para a humanidade. A luz se manifestou no mundo. Então Jesus esteve em nosso meio, como um raio de luz. Existe uma progressão de iluminação do mundo. Jesus é a luz do mundo, mas Ele mesmo fala: vocês também são sal da terra e luz do mundo. Se Ele é luz, Ele nos tem feito também luz. Se Ele é amor, Ele nos tem dado também capacidade para amar. E o interessante disso é que Jesus, Ele é a luz. Sendo luz, Ele expõe a bagunça, Ele expõe o caos, Ele expõe as vergonhas, Ele revela a podridão. Nós falamos semanas atrás que quando nós vamos para a luz,
nós percebemos as nossas falhas, as nossas imperfeições, e o que nos cabe na luz é ter arrependimento, confissão de pecados. Jesus é essa luz, então Ele revelou a sujeira da humanidade, Ele revelou a corrupção da humanidade. Você bem sabe que quando você foi para Cristo, você teve a sua podridão, o seu interior iluminado pela verdade. Jesus faz isso, sendo luz no mundo, Ele clareia, Ele mostra a podridão, a corrupção humana. Mas sabe o que é mais sublime nisso tudo? É que mesmo Jesus sabendo, enxergando os defeitos das pessoas, repito, Ele andou com prostitutas, Ele caminhou com corruptos, com ladrões, Ele caminhou com os publicanos, Ele conhecia o defeito das pessoas, para Ele não era novidade. Aliás, o seu defeito, o seu pecado não é novidade para Deus. Mas a grande verdade é que mesmo conhecendo e enxergando os defeitos, ainda assim Jesus consegue nos amar. Ele conseguiu amar a humanidade. Ele conseguiu amar os pecadores. Ele não escolheu amar justos, Ele veio para os pecadores, Ele veio para os doentes. Então Ele não tem problema em andar com pessoas que têm defeitos, que têm pecados, porque Ele veio amar essas pessoas. E esse é o verdadeiro amor, esse é o verdadeiro sentido do amor. Amar não tem a ver com você escolher pessoas boas. Amar não tem a ver com você ficar selecionando pessoas não problemáticas, pessoas que não dão problemas. Mas o amar é amar sem olhar a quem você está amando. E quando você tem por exemplo, um irmão no seu grupo pequeno, no seu círculo de relacionamento eclesiástico dentro da igreja, você deve amar o seu irmão. E não ficar escolhendo e dentro da igreja tentar montar um clube de pessoas que você gosta de estar. Mas sim amar quem estiver diante de você, inclusive com os defeitos dessa pessoa, porque você também é uma pessoa com defeitos. Porque ao mesmo tempo que você está suportando em amor, falando a verdade em amor, corrigindo em amor, existem pessoas que estão falando a verdade a você, corrigindo você, dando suporte a você, sustentando você. E é assim que nós caminhamos. E talvez esse seja o grande desafio, porque nos relacionarmos com Deus, ok, Deus é perfeito. Agora nos relacionarmos com os irmãos, aí o negócio pega. Porque é gente imperfeita se relacionando com gente imperfeita. Aí que o calo aperta. Aí que nós vemos verdadeiramente quem é cristão de verdade. É aí que nós vemos e conhecemos as pessoas. Você pode tirar um exemplo disso, por exemplo, no casamento. O casamento ele é ótimo para exemplificar isso. São dois imperfeitos. São duas pessoas com defeitos, pecados, limitações, fraquezas, orgulhosas por natureza, pelo pecado, com manifestações arrogantes, presunçosas, orgulhosas, se relacionando numa aliança. E aí você percebe que no começo é tudo a mil maravilhas, tudo é lindo, tudo é rosa, tudo é maravilhoso. Mas à medida que o tempo passa, você vai tendo a oportunidade de conhecer a pessoa. E aí, meu irmão, aí que o bicho pega. Aí o seu amor é testado. Porque ok, enquanto você está na paixão, tudo certo. Mas na hora que as máscaras caem, aí você conhece a pessoa, é nesse momento que o amor vai entrar em ação. Que o amor vai entrar em cena. E o que as pessoas fazem? Quando os desafios relacionais aparecem, elas têm a tendência de ir embora. Mas Jesus não fez isso. Ele andou no nosso meio, Ele conheceu a profundidade da nossa podridão, mas Ele permaneceu resiliente diante dos relacionamentos com os discípulos, por exemplo. Você imagina Jesus
sendo crucificado. E onde estavam os discípulos dele? Um discípulo estava lá. O porta-voz dele negou ele 3 vezes. E os outros? Você percebe a resiliência de Jesus? Ele morre, abandonado pelos seus discípulos. Ele ressuscita, o que ele faz? Ele vai atrás dos discípulos. Jesus entendia a aliança que ele tinha com seus discípulos. Ele vai procurar os seus discípulos, o que eles estão fazendo? Pescando. Ele vai no intuito de: ei, você não lembra que eu te chamei para ser pescador de gente? Por que você voltou a pescar peixe? Então Jesus vai na beira do mar da Galileia procurar os seus discípulos, porque ele tem uma aliança, porque ele ama os discípulos, e ele os amou até o fim, e ele tem os amado, e ele tem nos amado. Então Jesus é esse cara que vai adiante, não desiste nas topadas de relacionamento. Veja o versículo 9, ele diz o seguinte: se alguém afirma, estou na luz, mas odeia o seu irmão. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, sabe o que João fala? Ainda está na escuridão. Não é amável a forma como João, ele é direto, ele é 880. João ele fala: meu irmão, quer saber de uma coisa? Ódio e luz não se misturam. Ou você anda na luz e ama os seus irmãos, ou você ainda está em escuridão. Se você alimenta ódio no seu coração contra os seus irmãos, você ainda está na escuridão. E é muito louco, é muito incrível pensar que nos nossos dias as pessoas falam eu te amo, mas as suas atitudes demonstram ódio para com as pessoas. É enlouquecedor pensar isso. Como as coisas se tornaram relativas, como a verdade se tornou líquida nos nossos dias, principalmente nos nossos dias. E João está afirmando: ódio e luz não se misturam. Se você diz estou na luz, mas odeia o seu irmão, saiba de uma coisa, você ainda anda em escuridão. E essa é uma prova que ele está falando aqui. É uma prova que ele está nos dizendo nessa ocasião. É a prova social, é a prova dos relacionamentos. Meu irmão, se você diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, você não está na luz coisa nenhuma. Os verdadeiros cristãos amam os seus irmãos. Os falsos cristãos dizem que amam. Eles dizem conhecer a Deus, mas na verdade eles apenas assumiram uma aparência piedosa, uma aparência de cristão. De que forma você pode assumir uma aparência de cristão? Mano, existem diversas formas. Existe, por exemplo, a forma de vir às programações da igreja. Ok, isso é um passo muito importante, muito legal, você está aqui ouvindo a verdade, isso é bom. Mas não se encerra aqui. Não se encerra nisso. Não tem a ver com apenas consumir conteúdo gospel. Não tem a ver com botar música gospel no seu carro. Não tem a ver com botar um adesivo de um peixinho no seu carro para dizer que você é cristão. Não tem a ver com esses aspectos estereótipos, essas questões externas a você, mas tem a ver com a sua atitude. E aqui o que João estava veementemente combatendo eram falsos profetas que se diziam espirituais, mas a começar não demonstravam amor pelos outros. Se diziam espirituais, mas a sua atitude não existia espiritualidade. E João combate esses falsos irmãos, dizendo: se você diz que está na luz, que tem comunhão com Deus, mas odeia o seu irmão, age de forma vingativa,
age de modo rancoroso, alimenta rancor, alimenta ódio, alimenta mágoa no seu coração em relação aos teus irmãos, você ainda está andando na escuridão. Sabe, Jesus nos chama a viver de modo contracultural e contrassensual em relação aos ambientes desse mundo. Quando você está no seu trabalho e existe um motim contra o chefe, por exemplo, o que você faz? Você colabora, você bebe daquele ódio ou você demonstra amor, demonstra uma atitude diferente? Quando existe dentro do seu grupo de pessoas, do seu grupo pequeno, da sua igreja, do seu grupo pequeno ou na igreja, o seu grupo de relacionamentos, quando existe um foguinho, uma faísca de fofoca, o que você faz? Você dá vazão àquele ódio? Você deixa o rancor ser liberado? Ou você tem uma atitude de amor, de preservar os relacionamentos, de preservar a unidade, o vínculo que nós temos em amor? Nós precisamos agir de modo contracultural e no contrassenso do que o mundo nos mostra. Porque assim como o amor não habita em trevas, o ódio não sobrevive à luz. Mas ok, pastor, o que é esse ódio que você está falando? Eu vou dar algumas definições acerca do ódio e falar um pouco do que é esse ódio. Primeiro, saiba que o ódio ele é como um câncer, porque ele se multiplica desordenadamente, ele faz você adoecer, ele te deforma e por último ele te mata. O ódio, quando se dá do vazão, ele vai fazer isso dentro de você. E todas as pessoas que odeiam vivem com um câncer na alma. Isso é sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Eu fui ao dicionário e pesquisei aqui algumas definições acerca do ódio. Olha só o que diz: um sentimento de profunda inimizade. Um sentimento de profunda inimizade, uma aversão instintiva direcionada a alguém, uma antipatia, uma repugnância, uma paixão que conduz ao mal, que se faz ou que se deseja a outra pessoa. Continuando, ele dá mais definições. É uma ira contida. O ódio é uma ira contida. É algo que está instalado aí, que não necessariamente se transformou em agressão, mas que cresce no interior da gente. É um rancor violento e duradouro, é um sentimento de repulsa, o horror. Esse é o ódio. Meus irmãos, talvez externamente você não veja tantas manifestações de ódio, mas vamos sondar o nosso coração. Vamos sondar o nosso coração. Vamos permitir que Deus sonde o nosso coração. O que será que Ele vai encontrar dentro de nós? Ele vai encontrar esse sentimento de inimizade em relação às pessoas? Ele vai encontrar esse sentimento de que o outro se dê mal? Ele vai encontrar uma aversão a pessoas que muitas vezes se materializa ou se externaliza de modo muito parecido com algum tipo de zelo ou algo do tipo, mas que na verdade é ódio, que mata, que destrói. Isso não pode haver no meio da igreja. Isso não pode haver no meio da igreja, porque nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que damos testemunho. E o amor de uns pelos outros faz Cristo ser conhecido. Portanto, nós não podemos permitir que o ódio tome conta de nós. E como que nós podemos odiar os nossos irmãos, pastor? Batendo na cara deles? Talvez esse seja um estágio bem avançado. Mas só o fato de nós não olharmos com um olhar de amor, de assistência,
de auxílio, de provisão aos nossos irmãos, de falta de cuidado, de indiferença em relação aos nossos irmãos, ali já está uma atitude propensa ao ódio. Porque com aquilo que você não está fechado, você simplesmente está totalmente descomprometido. Com aqueles que você não ama, você dificilmente vai alimentar algo no seu interior em relação àqueles. E nós, como irmãos, como igreja, precisamos amar uns aos outros. Ele diz no verso 10, quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. A palavra tropeçar aqui, ela é traduzida no grego pela palavra escandalon, que dá origem à palavra em português, escândalo. Então quando nós nos alimentamos de ódio, nós consequentemente vamos causar escândalo. Porque em algum momento esse ódio ele se existencializa, ele se externaliza. E como é escandaloso você ver a divisão de um grupo pequeno por causa de ódio. Como é escandaloso você ver um casamento que termina por causa de ódio, de falta de amor, de falta de cuidado, de indiferença. Como é escandaloso cristãos que se degladeiam nas redes sociais, que alimentam ódio um contra o outro. Que no nome de Jesus você jamais faça isso. E se você fez um dia, que você pare hoje, porque é escandaloso quando você debate coisas vãs no meio das redes sociais. É escandaloso, você faz outros tropeçar, e isso tudo é financiado pelo ódio. Aquele que ama não leva os outros a tropeçar, a começar que o ódio, ele é uma pedra de tropeço para você mesmo, no seu crescimento espiritual. E faz você levar outros ao escândalo, faz você levar outros também a esse quadro de tropeçar na caminhada. Jesus, ele disse que ele é a luz, e que nós também somos sal da terra e luz do mundo. Jesus fala, o João fala, apóstolo João, Jesus amou o mundo, Jesus amou as pessoas, e Jesus nos dá a capacidade de fazer isso também. Existe um texto, uma história bíblica, João capítulo 4, que é o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Você conhece esse texto? Jesus tem um diálogo com aquela mulher. Aquela mulher ia ao poço buscar água, porque era costume das pessoas saírem da cidade e irem até um poço buscar água para levar para suas casas. Geralmente as pessoas faziam isso no horário do fim da tarde, onde o sol era mais ameno. Naquela ocasião, Jesus encontra aquela mulher indo buscar água sozinha, ao meio-dia. Ele faz uma leitura da situação e fala, existe alguma coisa errada com essa mulher. Por que ela não vem junto com as outras mulheres no fim da tarde buscar água? Então Jesus percebe isso e ele começa a conversar com aquela mulher. E de tantas coisas que eles conversam, ele se revela ali como Messias, aquela mulher, e o clímax daquela conversa. E aí Jesus fala, ele faz a seguinte afirmação: mulher, você veio buscar água, essa água que você vai beber, daqui a pouco você está com sede de novo. Mas aquele que bebe da minha água, esse nunca mais terá sede. E mais, este se tornará uma fonte de águas vivas a jorrar. Perceba que o encontro dessa mulher com Jesus transformou ela, ao ponto de essa mulher, depois do diálogo com Jesus, esse diálogo transformador, ela sai correndo daquele lugar, ela vai para a cidade. Supostamente essa mulher não se relacionava com as pessoas, mas parece que ela perdeu a vergonha, parece que ela perdeu aquilo que ela carregava como marcas, e ela começa a compartilhar com as pessoas.
Talvez você se pergunta: meu Deus, por que eu não consigo me relacionar de modo adequado com as pessoas? Meu Deus, por que eu não consigo amar as pessoas? Meu Deus, por que eu não consigo ir além nos meus relacionamentos? Meu Deus, por que eu não consigo amar mais o outro do que a mim mesmo? Meu Deus, por que eu não consigo largar o meu conforto para me doar pelos outros, para ser igual a Jesus? Talvez você se pergunte isso. Talvez você não consiga avançar na sua vida espiritual. Você tenta se relacionar com Deus, mas parece tudo muito ilusório. Porque na verdade você não tem relacionamento com a igreja também, com pessoas, compromisso com pessoas. E aí você se pergunta: por que a minha vida espiritual não vai para frente? E talvez você se encontre mais ou menos no lugar que essa mulher estava, andando sozinha, solitária, tentando se preencher com alguma outra coisa. Jesus fala para essa mulher: ei mulher, por que você não volta para casa e chama o teu marido? E ela fala: mas eu não tenho marido. E aí Jesus, com a sua sabedoria divina, Ele diz: eu sei, você já teve 5 maridos, não deu certo, você está no 6º marido. Ou seja, você está tentando ali nesse relacionamento, se relacionar com as pessoas, você está tentando suprir essa sede que você tem em pessoas, em relacionamentos. E aí você está percebendo que a sua vida, você está excluído da sociedade, você já não é bem vista, porque você já teve 5 maridos, está no 6º. E talvez você se encontre nessa ocasião, nessa situação como essa mulher, meio envergonhado, não consegue se relacionar. E a pergunta é: por que, pastor? Por que isso acontece comigo? A verdade é essa, que primeiro você precisa ser amado por Deus. Primeiro você precisa beber da água que é Jesus. Primeiro você precisa saciar esse teu desejo interno de ser amado, porque isso é uma coisa fundamental a todo ser humano. E aí talvez você carrega nas tuas costas marcas da tua infância, quando seu pai lhe abandonou, quando sua mãe lhe abandonou, quando sua família, ou quando você perdeu os seus pais, ou quando aconteceu coisas ruins na sua vida, situações de abuso, situações de abandono, situações de violência, e isso causou marcas em você. Mas Jesus fala: ei, quem beber da minha água, esse não sentirá mais sede. E aliás, além disso, se tornará uma fonte de água viva a jorrar. O princípio é que nós nos enchemos de Deus e transbordamos na vida das pessoas. Não ficamos buscando nas pessoas nos encher, porque elas são imperfeitas, mas nós buscamos em Deus nos encher do amor dEle, nos encher da verdade dEle, nos encher da graça dEle, nos encher dEle. Uma vez que nós estamos cheios de Deus, nós somos alguém a transbordar Deus na vida de outras pessoas. Daí vem a nossa capacidade de amar os outros, quando nós entendemos que somos amados por Deus. Por isso, meu irmão, a sua atitude primária é com Deus, o seu relacionamento primário é com Deus. Só pessoas bem resolvidas em Deus vão conseguir lidar com outros imperfeitos, vão conseguir amar, vão conseguir se doar, vão conseguir ser generosos, vão conseguir ser misericordiosos, vão conseguir ter compaixão. Se um dia, meu irmão, alguém te prejudicou, sabe o que você faz?
Sabe o que um cristão verdadeiro, genuíno faz? Ele não alimenta ódio contra essa pessoa. Se algum dia alguém te prejudicou, vá para o seu quarto, ore e peça a justiça de Deus, mas não deixe o ódio tomar conta de você. Não deixe o ódio fazer morada em você. Não deixe a amargura criar raízes em você. Você vai ser uma pessoa amarga, mal resolvida, crítico. Você não vai conseguir estar com pessoas por muito tempo, porque esses sentimentos, eles fazem você ejetar os relacionamentos. Eu não aguento mais. Eu não vou mais entrar nas redes sociais porque eu vejo as pessoas sendo abençoadas. Eu não quero, eu não gosto, isso me faz mal. Ei, está acontecendo alguma coisa de errado com você. Porque a Bíblia diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, e não o contrário, chorem com os que se alegram, e se alegrem com os que choram. Não é isso. Então, meu irmão, abra mão, fuja do veneno do ódio. Olha o que essa frase diz: odiar é beber veneno e esperar que outra pessoa morra. Quem odeia está na escuridão, e nessa pessoa existe cegueira. Como diz o versículo 11: mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão, e anda na escuridão, caminha na escuridão, vive na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. O ódio tem consequências reais na sua vida. Biblicamente falando, e usando esse texto, nós podemos perceber, por exemplo, que o ódio afirma que você não tem salvação, você ainda está na escuridão, caminha na escuridão, vive na escuridão, não existe salvação em você ainda, porque você não foi transportado das trevas para a luz. Outra consequência do ódio é que torna você uma pessoa sem propósito. A sua vida não avança, você anda em círculos. Você perde o propósito, você valoriza coisas efêmeras e desvaloriza o que é importante. Você se vê perdido, sentado na sua cama com as mãos na cabeça, pensando: o que eu vou fazer da minha vida? Quando na verdade você está embebido, embriagado de ódio, de rancor, de mágoa. Uma terceira consequência é que você não tem direção. Você cambaleia, você não consegue ir direto, você não é objetivo, você não tem direção, você não sabe para onde está indo, você não tem direção porque você está embriagado, você não consegue chegar lá, você não consegue andar em linha reta, porque a embriaguez desse veneno do ódio, ele está impedindo você. São consequências reais na vida de quem odeia, na vida de quem não escolhe amar, na vida de quem não escolhe se morrer para si mesmo e amar e se entregar. Mas João, ele vai falar no versículo 12, 13 e 14, ele vai nos dar, em meio a uma exortação pesada, falando acerca do ódio, falando acerca do amor, ele nos vai trazer uma palavra de encorajamento. Ele vai dizer no verso 12: escreva a vocês, filhinhos. Mais uma vez, duas palavras no grego para falar de uma palavra só. Filhinhos aqui, ele está se referindo a todos os filhos de Deus, a todos os nascidos de novo. Ele tem algo a falar para os que nasceram de novo. Ele fala: escrevo essas coisas, filhinhos. Tudo que vocês ouviram até agora, toda essa exortação que vocês ouviram, eu lhes escrevo a fim de encorajar vocês, dizendo: filhinhos, os seus pecados foram perdoados. Oh meu Deus, diante de tantas coisas pesadas que nós ouvimos,
Como é bom ouvir, filhinhos, vocês têm os seus pecados perdoados. Eu vos amei, eu me entreguei na cruz, o meu sangue foi vertido em amor a vocês, e os seus pecados foram perdoados por causa do meu sangue, do meu corpo, da minha morte. Como nós, há poucos minutos atrás, celebramos aqui a ceia. Filhinhos, tem filhinhos aqui, tem filhinhos aqui, tem filhinhos aí. Filhinhos, o apóstolo João nos escreve porque nossos pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. E agora ele fala aos pais, ele fala àqueles que têm uma trajetória um pouco maior de caminhada com Deus. Ele fala aos pais: ei, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio, vocês conhecem a Deus. E o conhecimento de Deus é possibilitado pelo perdão dos pecados, porque você tem acesso a Deus. E vocês, pais, que têm se relacionado intimamente com Deus, o têm conhecido ao longo dos anos de relacionamento com Deus. E aí ele escreve também aos jovens, ele fala: jovens, eu escrevo a vocês, porque vocês venceram a batalha contra o maligno. Vocês venceram a batalha contra o maligno, e essa batalha é vencida pela fé. A fé na verdade que Deus nos amou, Deus nos ama, e a maior prova de amor dele por nós é ele estendido na cruz. Essa é a maior declaração de amor de todos os tempos. Nunca haverá uma declaração de amor maior, nunca haverá nada tão profundo na realidade que nós vivemos, que já foi vivida ou será vivida, do que Jesus morto na cruz. E a fé nele faz-nos vencer os enganos do maligno, que diz que nós não somos amados, que diz que nós não somos dignos, que diz que nós não somos abraçados por Deus, que diz que Deus não se importa conosco, que diz que Deus não ouve as nossas orações. Mas a verdade é que quando nós cremos em Jesus, no que Ele fez na cruz, no perdão dos pecados, nós temos vitória sobre o maligno. Ele continua dizendo: escrevi também, filhinhos. Aí ele fala dos novos convertidos, porque vocês conheceram o Pai, ou conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, de novo, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes, fortes no Senhor, fortes na verdade do Senhor, fortes no amor do Senhor. A palavra de Deus permanece em seu coração, e vocês venceram o maligno. Nós que somos pais porque andamos com Cristo há alguns anos, recebemos essas palavras. Nós um dia fomos jovens também. Talvez você é jovem, um dia será pai na fé. Ou talvez você é filhinho na fé, um dia vai ser jovem e pai na fé. Essa palavra é um encorajamento para nós, que fala: ei, vocês foram amados. Abracem esse amor, recebam esse amor, para que vocês amem uns aos outros. E não que vocês odeiem uns aos outros, vocês amem uns aos outros, e vocês abandonem o ódio, se livrem do ódio. E concluindo, meu povo, concluindo, é isso que ele quer dizer: abra mão do ódio, ame, porque Deus perdoou os nossos pecados, e assim como Ele perdoou os nossos pecados, que perdoemos aqueles que nos têm ofendido. Eis aqui a oração do Pai Nosso, a oração que Cristo nos ajuda a fazer e nos ensina a fazer. Abandone o ódio, obedeça a Jesus, perdoe seus acusadores. Vamos viver a nossa salvação. Vamos viver a nossa salvação, vamos viver de acordo com a nossa salvação. Vamos pôr a nossa salvação em ação, em prática, obedecendo a Jesus.
Mas para isso, tudo isso vai ser sustentado pelo amor de Deus sobre nós. Sem o amor de Deus, meu irmão, você é incapaz de amar o seu próximo. Sem o amor de Deus derramado sobre você, que te enche, que te preenche, que te muda, te transforma, você não vai jorrar na vida de outras pessoas. Por isso, nessa noite, o que você precisa é ser abastecido desse amor, é ganhar convicção dada por Deus, de que você é um pecador, mas que Cristo o perdoou na cruz, como uma forma de amor, para que assim, você olhe para o seu lado, e ame o seu irmão. Eu quero, nesse momento, te fazer um convite, que Deus lhe faz essa noite, que a palavra de Deus lhe faz essa noite. Deus quer poder dizer para você: filhinho, você tem os pecados perdoados pelo meu nome. Por isso eu quero pedir a todos, feche seus olhos por um instante, baixe a sua cabeça. Nesse momento, meu irmão, eu pedi para você fazer isso, para que você tenha a capacidade de refletir e de ouvir o que o seu coração fala nesse momento. Saiba que Deus está falando com você. É Deus que está falando com você. É Deus que está chamando você. É Deus que está lhe dizendo: eu morri na cruz para perdão dos pecados de todo aquele que crê. E o chamado para aqueles que creem é: arrependa-se. Arrependa-se da vida que você leva, não necessariamente das coisas de errado que você faz, mas da distância que você tem de Deus, do quão afastado de Deus, do quão indiferente à presença dEle, indiferente às palavras dEle, indiferente a Ele. Arrependa-se, se entregue, decida confiar em Cristo, decida confiar nesse Deus que é amor. Por isso, meu irmão, se hoje você quer fazer isso na convicção dada pelo Espírito Santo a você aqui, uma forte convicção interior que você tem: eu preciso de Jesus, eu preciso desse amor, eu preciso ser cheio de Deus. Eu quero te convidar, te auxiliar nessa decisão de entregar a sua vida com Jesus e começar com Ele um relacionamento verdadeiro, conduzido pela palavra dEle, pela verdade dEle e pela força do Espírito Santo. Se você quer fazer essa noite essa escolha, essa decisão, se você quer corresponder ao chamado de Deus sobre sua vida, ore assim a Jesus. Eu vou orar aqui e você repete no seu lugar, com uma oração que você faz a Jesus de entrega da sua vida nas mãos dEle, sob o governo dEle, sobre o cuidado dEle. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo, eu decido mudar a minha atitude, eu me arrependo do modo como tenho vivido, indiferente a você, afastado de Ti, longe do Senhor, de ouvidos tapados, de coração endurecido. Eu me arrependo. E nessa noite eu decido confiar em Ti, que a Tua obra, o Teu sacrifício na cruz,
Ele perdoa os meus pecados, Ele me purifica, Ele me justifica, e eu me entrego a Ti nessa noite. Eu quero ter um relacionamento com você, caminhar contigo, Te ouvir e viver para a Tua glória. Me dá o perdão dos pecados e o Teu Espírito Santo em minha vida, para que eu possa caminhar sendo amado e amando ao meu próximo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, meu irmão, você precisa saber que a sua vida muda radicalmente. Ela muda radicalmente. Você terá desafios nessa caminhada. Você precisará de suporte nessa caminhada. Mas existe um caminho de vida e de vida eterna. Existe um caminho de provisão de Deus sobre você. Se você fez essa oração, aí no seu lugar, levante uma das suas mãos no seu lugar, como um ato de fé. Eu orei, eu me entreguei a Cristo, eu decidi corresponder ao chamado de Jesus. Existem alguns voluntários que vão se chegar até você, vão dar a você aí um convite para você. Você pode pegar aí com os voluntários o convite que ele vai dar a você. E eu quero orar por você nesse momento, porque inicia uma nova caminhada na sua vida. A sua vida tem novo rumo a partir de hoje. De fato, Deus começou uma obra em sua vida nessa noite, e isso é glorioso. Feche seus olhos, igreja, orem comigo, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos, Te engrandecemos nesse momento, porque mais uma vez a Tua misericórdia, a Tua graça foram expressas. O Senhor marcou um dia, um horário, um local com essas pessoas, e se revelou por meio da Tua palavra, e deu ao pecador a condição de ser redimido e restaurado, ó Pai. Que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo cele a decisão desses nossos novos irmãos, para que a partir de agora, suportados, sustentados pela igreja, eles possam, Pai, caminhar, se relacionando contigo e também com a igreja. Dê a eles, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai, que os auxilie nessa caminhada, que eles possam, ó Pai, crescer, frutificar para a honra e glória do Senhor, ó Pai, e que eles possam ter prazer em caminhar com o Senhor, descobrir o prazer e a alegria reservados a todos aqueles que têm os seus pecados perdoados e recebem o dom da vida eterna, dado gratuitamente e possibilitado pelo Teu sacrifício na cruz. É por isso, ó Pai, que nós Te engrandecemos, adoramos o Teu nome, Te bendizemos, Te agradecemos e oramos por esses nossos irmãos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aplauda a bondade de Jesus, aplauda a graça, aplauda Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.